Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos dar continuidade ao resumo do livro Os Segredos da Mente Milionária, do autor T. Harv Eker. Na parte 2 do livro, o autor apresenta uma comparação com o modo de pensar das pessoas ricas e a grande maioria das pessoas, e também apresenta 17 atitudes e ações, os chamados arquivos de riqueza, para que possamos recondicionar nossa mente e sermos capazes de mudar nossa vida financeira. Toda ação que conduz à riqueza é precedida de um modo de pensar que segue essa mesma direção. Arquivo de riqueza número 1. As pessoas ricas acreditam em eu crio minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam em na minha vida as coisas acontecem. Enquanto os ricos correm atrás dos seus objetivos, crendo que são os responsáveis por tudo o que acontece em suas vidas, a maioria das pessoas preferem assumir o papel de vítima, sempre colocando a culpa em algo ou alguém, sempre arrumando uma justificativa e vivem se queixando. A vítima vive em busca de atenção. Por causa dessa necessidade, quem está sempre querendo agradar para conseguir aprovação costuma ficar à mercê dos outros. Essas pessoas tendem a fazer coisas idiotas para consegui-la. Acredite, é praticamente impossível ser feliz e bem-sucedido quando se está o tempo todo precisando de atenção. Declaração: eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. Arquivo de riqueza número 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. A maioria das pessoas buscam o conforto e a segurança, e não a conquista de riqueza e a abundância. O poder da intenção. Se o que você pretende é possuir apenas o bastante para cobrir as despesas, é exatamente isso o que conseguirá. Nenhum único centavo a mais. Declaração: a minha meta é ficar milionário e mais ainda. Eu tenho uma mente milionária. Arquivo de riqueza número 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. Os ricos definem metas e seguem elas sem dar nenhuma desculpa para não cumpri-las. Enriquecer exige foco, coragem, conhecimento, especialização, 100% de dedicação, atitude de não desistir jamais e, é claro, programação mental de pessoa rica. O universo ajudará, guiará, apoiará e fará até milagres a seu favor. Mas, primeiro você tem que se comprometer. Declaração: eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Arquivo de riqueza número 4. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agrega de acordo com o mercado. A palavra-chave é valor. Tem que incluir o valor que você acrescenta à vida dos outros. A maioria das pessoas escolhe pensar pequeno por causa do medo. Elas morrem de medo do fracasso e também do sucesso, pois se sentem inferiores e não merecedoras. Você é filho de Deus. Viver de modo pequeno não serve ao mundo. Todos nós fomos feitos para brilhar. Nascemos para tornar manifesta a glória de Deus que está dentro de nós. Pensar grande e agir grande permite possuir dinheiro e uma vida com sentido. A escolha é sua. Declaração: eu escolho ajudar milhares de pessoas. Eu tenho uma mente milionária. Arquivo de riqueza número 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos.
Grande parte das pessoas de mentalidade pobre tomam decisões inspiradas no medo. Sua mente está o tempo todo à procura do que está ou pode dar errado em qualquer situação. Já os ricos assumem a responsabilidade pelos seus resultados e agem segundo a sua programação mental. Vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Quanto maior a recompensa, maior o risco. Sem risco, não há recompensa. As pessoas ricas correm riscos calculados. A sorte não cruzará o seu caminho se você não executar uma ação. O seu campo focal determina o que você encontrará na vida. Concentre-se nas oportunidades e verá oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre, por não confiarem em si mesmas e nas suas aptidões, acreditam que precisam saber de tudo de antemão, o que é praticamente impossível. Enquanto isso, não fazem nada. Os ricos veem uma oportunidade, mergulham nela e ficam ainda mais ricos. Então, prepare-se o melhor que puder no menor tempo possível. Haja e corrija-se no caminho. Você aprenderá mais varrendo o chão e lavando pratos num restaurante do que se passar 10 anos pesquisando do lado de fora. Declaração: eu focalizo oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Arquivo de riqueza número 6. As pessoas ricas admiram os outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Se você quer ser uma pessoa boa, mas considera os ricos naturalmente maus, nunca será um deles. É impossível. Como você pode ser algo que despreza? Muitas pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento e até raiva dos ricos. É como se acreditassem que eles são os responsáveis pela situação difícil em que elas se encontram. Em lugar de se ressentir dos ricos, pratique admirá-los, pratique abençoá-los, pratique amá-los. Lembre-se de que as minhas opiniões não fazem diferença nenhuma para a felicidade e nem para a riqueza de outra pessoa. No entanto, fazem toda a diferença para a minha felicidade e riqueza. Declaração: eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Arquivo de riqueza número 7. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. As pessoas ricas observam outras pessoas bem-sucedidas para se motivar. O modo mais rápido e fácil de enriquecer é aprender com as pessoas ricas. As pessoas de mentalidade pobre, quando ouvem falar do sucesso de alguém, costumam julgar, criticar e escarnecer, além de tentar puxar esse indivíduo para seu próprio nível. Devemos sempre evitar situações destrutivas. Não vejo motivo para me deixar envenenar por uma energia prejudicial. Isso inclui discutir, fofocar e falar pelas costas. Declaração: eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Eu tenho uma mente milionária. Arquivo de riqueza número 8. As pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam nem vendas nem autopromoção. Os ricos são excelentes na atividade da promoção. Estão sempre dispostos a divulgar os seus produtos, serviços e as suas ideias com paixão e entusiasmo. Se você tem certeza do seu valor ou o valor do seu produto, por que escondê-los de quem necessita? As pessoas que desconfiam da autopromoção costumam não acreditar de forma plena nas suas capacidades e nos seus produtos ou serviços. Declaração:
Promovo o meu valor com paixão e entusiasmo. Eu tenho uma mente milionária. Arquivo de riqueza número 9. As pessoas ricas são maiores que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores que os seus problemas. Enriquecer é uma viagem cheia de curvas, guinadas, desvios e obstáculos. A estrada para a riqueza é repleta de perigos e armadilhas, e é precisamente por isso que a maioria das pessoas não a toma. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Independentemente de você ser rico ou pobre, de pensar grande ou pequeno, as adversidades não deixarão de existir. Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que você está sendo uma pessoa pequena. Os ricos não fogem das adversidades, não se esquivam e nem se queixam delas. Declaração: sou maior do que os meus problemas. Posso lidar com qualquer problema. Eu tenho uma mente milionária. Arquivo de riqueza número 10. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. A maioria das pessoas tem uma grande dificuldade em receber, seja elogios ou um prêmio por ter realizado um bom trabalho. Elas não se sentem dignas ou merecedoras. Essa baixa autoestima vem do seu condicionamento. Essas pessoas carregam um sentimento de não estarem o tempo todo à altura dos seus elogios e de suas expectativas. E também por ouvirmos 20 respostas não para cada sim. Um exemplo: 10 você está fazendo errado, para 1 você está fazendo certo. Ou 5 você é um trouxa, para cada 1 você é um máximo. Se você diz que é merecedor, então é. Se diz que não é merecedor, então não é. Pare de engolir essa bobagem de não merecimento. Quem é rico trabalha muito e acredita que é perfeitamente apropriado ser bem recompensado por seus esforços e pelo valor que agrega aos outros. Declaração: sou um excelente recebedor. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. Eu tenho uma mente milionária. Arquivo de riqueza número 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. A maioria das pessoas preferem receber um salário garantido ou ser remunerado por horas trabalhadas. Precisam da segurança de saber que terão aquela exata quantidade de dinheiro sempre na mesma data todo mês. Só que você jamais ficará rico trabalhando para outra pessoa em troca de salário. Você pode acabar trabalhando muito e não receber o que realmente merece. Os ricos acreditam em si mesmos, creem no seu valor e na sua capacidade de agregá-lo ao mercado. Eles sabem que precisam ir além, sempre fazendo o melhor para assim ganhar mais, enquanto a maioria das pessoas esperam ganhar mais para serem melhores, só que isso nunca acontecerá. Se é para ter um emprego, faça questão que lhe paguem em porcentagem, ou seja, que lhe paguem por seus resultados. Declaração: prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Eu tenho uma mente milionária. Arquivo de riqueza número 12. As pessoas ricas pensam: posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam: posso ter uma coisa ou outra. As pessoas de mentalidade pobre sempre escolhem uma coisa ou outra, enquanto os ricos optam por ambas. Eles entendem que com um pouco de criatividade podem sempre imaginar uma forma de possuir o melhor dos dois mundos. A questão fundamental a perguntar a si mesmo é: como posso ter as duas coisas? Declaração: eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Eu tenho uma mente milionária.
Arquivo de riqueza número 13. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. A verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido, e não os rendimentos. O patrimônio líquido é o valor de tudo o que uma pessoa tem: dinheiro, ações, imóveis, carros. Para saber o valor do seu patrimônio líquido, some tudo o que possui e depois subtraia o que deve. São os fatores determinantes do patrimônio líquido: rendimentos, poupança, investimento e simplificação. Ou seja, você deve optar por um estilo de vida simples para poder poupar e em seguida investir, para que assim multiplique a riqueza. Se você ganha rios de dinheiro e não conserva nenhum, não fará fortuna. Declaração: eu estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Eu tenho uma mente milionária. Arquivo de riqueza número 14. As pessoas ricas administram bem seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Os ricos não são mais inteligentes do que os indivíduos de mentalidade pobre. Apenas têm hábitos diferentes e mais positivos em relação às finanças. Em lugar de dizer: quando eu possuir muito dinheiro, começarei a administrá-lo, devemos dizer: quando eu começar a administrar as minhas finanças, terei muito dinheiro. O livro indica separar uma parte do dinheiro para despesas básicas, poupança, doações e lazer. Declaração: sou um excelente administrador de dinheiro. Eu tenho uma mente milionária. Arquivo de riqueza número 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Rendimento ativo é o que você ganha por seu trabalho, ou seja, o seu salário. Rendimento passivo é o dinheiro que você recebe sem trabalhar ativamente, ou seja, investimentos. De fato, é necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro. Para os ricos, no entanto, essa situação é temporária. Eles juntam para investir, e com o tempo não será necessário se esforçar e poderá viver o estilo de vida que deseja. É preciso poupar. Comprar coisas para prazer imediato não passa de uma tentativa fútil de compensar a insatisfação com a vida. Os ricos consideram cada real que possui uma semente, a ser plantada para render outros 100, enquanto a maioria das pessoas gastam sem consciência. Declaração: o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Eu tenho uma mente milionária. Arquivo de riqueza número 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. A ação é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. O medo, a dúvida e a preocupação são alguns dos maiores obstáculos não apenas ao sucesso, como também à felicidade. O verdadeiro guerreiro é capaz de domar a serpente do medo. Isso não pressupõe matar a serpente, nem se livrar ou fugir dela. Quer dizer exatamente domar a serpente. As pessoas ricas e bem-sucedidas têm medo, dúvidas e preocupações. Elas apenas não se deixam paralisar por esses sentimentos. Por sermos criaturas de hábito, precisamos aprender a agir quando não temos vontade de fazer isso. Caso queira enriquecer ou ser bem-sucedido, de alguma forma, tem que ser um guerreiro. Deve ensinar a si mesmo a não se deixar parar por nada neste mundo. Se o seu objetivo é atingir um novo patamar de vida, tem que sair da sua zona de conforto e praticar ações desconfortáveis. Declaração: eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar das dúvidas. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. E por último, o arquivo de riqueza número 17. As pessoas ricas aprendem
e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem de tudo. Eu já sei. Essas são as 3 palavras mais perigosas que já pronunciamos. A maioria das pessoas estão sempre tentando provar que estão certas. A definição de insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se você se mantiver fazendo o que sempre fez, continuará conseguindo o que sempre conseguiu. É preciso aprender novas maneiras de pensar e de agir. As pessoas de mentalidade pobre dizem que não podem se instruir por falta de tempo e dinheiro. Os ricos, por outro lado, estão mais ligados na citação de Benjamin Franklin. Se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância. Sucesso é algo que se aprende. Podemos aprender a vencer em qualquer coisa. Não importa onde você está agora. O essencial é que esteja disposto a aprender. Todo mestre já foi um desastre. Ninguém nasce um gênio. Se eles podem, eu também posso. E a maneira mais fácil de ficar rico e permanecer rico é trabalhar no seu próprio desenvolvimento. Declaração: eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Eu tenho uma mente milionária. Então é isso, pessoal. E não se esqueça, se você quer vencer no mundo real, são suas ações que contam. É isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Até mais!